E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai gabaritar algumas questões de Código de Processo Civil daquela banca que todo mundo conhece, a CESP. A ideia aqui é bem simples: ver como a teoria é cobrada na prática e, claro, afiar nossas habilidades para não cair em nenhuma pegadinha. Bora lá? Então, vamos direto ao ponto, sem enrolação. Preparem-se aí para testar os conhecimentos com questões que já caíram em concursos de verdade. Vamos começar! Nosso primeiro tema é um clássico, daqueles que a gente tem que saber: intervenção de terceiros. E para começar com o pé direito, eu trouxe uma questão quentinha de um concurso recente do TJ do Ceará. É um ótimo jeito de ver o que a banca anda pedindo. Olha só a situação. Numa ação, o fiador é o réu. A pergunta é, como é que ele faz para trazer o devedor principal, o afiançado, para dentro do processo? Dê uma olhada nas opções. Seria nomeação à autoria, chamamento ao processo, amicus curiae, assistência simples ou denunciação da lide. Pensa aí um pouquinho. Qual é o instrumento correto para esse caso? E a resposta correta é letra B, chamamento ao processo. Se você marcou essa, mandou muito bem. É exatamente para isso que serve esse instituto, gente. Ele permite que o fiador ou qualquer devedor solidário traga os outros responsáveis para responderem juntos no mesmo processo. Essa é uma daquelas distinções que a CESP adora cobrar. Fiquem ligados. Beleza, agora vamos para outro tópico que, olha, despenca em prova: partes e procuradores. Eu separei 3 questões aqui que são essenciais para a gente destrinchar os pontos mais importantes e não errar mais. Primeira questão deste bloco. O Código de Processo Civil proíbe o uso de expressões ofensivas nos autos, certo? A pergunta é: essa regra vale para quem exatamente? O gabarito é a letra E. E a palavra-chave aqui, pessoal, é todos. A regra vale para absolutamente todo mundo que participa do processo, sem nenhuma exceção. Isso inclui partes, advogados, juízes, membros do Ministério Público, peritos, todo mundo mesmo. A lei é bem clara, buscando manter o decoro e o respeito. Próximo cenário, uma situação muito comum na prática e, claro, nas provas. O que acontece se uma das partes morre no meio do processo? O que o juiz deve fazer? Vamos analisar. A resposta correta é a C. E aqui muita atenção: o processo não é extinto, tá bom? Ele é suspenso. Suspenso para quê? Para que seja feita a devida substituição processual com a habilitação do espólio ou dos herdeiros. Ou seja, a relação jurídica continua, só que com um novo representante. Agora, uma clássica questão de certo ou errado que é uma verdadeira pegadinha. A Procuração-Geral para o Foro, aquela com a cláusula adjudícia, já dá ao advogado o poder de receber a citação inicial em nome do cliente? E aí, certo ou errado? A resposta é errado. E, gente, gravem isso. Este é um ponto crítico. O poder para receber citação é um poder especial e precisa estar escrito de forma expressa na procuração. A cláusula geral adjudícia não é suficiente para esse ato, que é o chamamento inicial ao processo. Ok, para a gente fechar bem essa parte, vamos resumir os pontos cruciais. Lembrem-se bem: expressões ofensivas, a vedação vale para todos. Morte de uma parte, o processo é suspenso. E procuração-geral não dá poder para receber citação inicial. Fechou? Vamos para o nosso terceiro tópico, um conceito fundamental em processo civil: a capacidade processual. Essa questão veio de uma prova da Defensoria Pública de Rondônia e testa o conhecimento sobre representação em juízo. É uma pergunta bem direta sobre as regras do CPC. A resposta correta é a B. O CPC determina que o juiz vai nomear um curador especial para o réu que foi citado por edital e não apareceu no processo, o chamado réu revel. E quem exerce essa função, via de regra, é a Defensoria Pública, garantindo a defesa técnica. Vamos abordar agora um tema muito importante e que sempre aparece nas provas, seja de forma direta ou indireta: a litigância de má-fé. A questão aqui pede para a gente identificar a afirmação correta sobre as consequências de se litigar de má-fé. É um tema que exige atenção aos detalhes do que a lei prevê como punição. O princípio fica claro na alternativa C: qualquer um que atue de má-fé no processo, seja autor, réu ou terceiro interveniente, tem o dever de indenizar a parte contrária pelas perdas e danos que causou. A lealdade processual é um dever de todos. E para reforçar, outra questão no formato certo ou errado. A afirmação diz que quem litiga de má-fé responde por perdas e danos. Basicamente, está testando o mesmo princípio central que a gente acabou de ver.
E a resposta, claro, é certo. A afirmação reitera o dever de indenizar de quem litiga de má-fé. Ver o mesmo assunto cobrado de formas diferentes mostra como esse conceito é um favorito das bancas. E para fechar este tópico, é fundamental entender a essência do conceito. Litigância de má-fé é basicamente deslealdade processual. É usar os instrumentos do processo para um fim indevido, para prejudicar a outra parte ou o próprio sistema de justiça. Chegamos à nossa revisão final. Vamos conectar todos esses pontos e focar no que realmente importa para a prova. Portanto, o ponto crucial é focar nestes tópicos de alta probabilidade que cobrimos. Intervenção de terceiros, especialmente o chamamento ao processo. Deveres das partes com atenção para a morte e procuração e, claro, litigância de má-fé. Eles aparecem de forma consistente nos concursos. É isso aí, futuros nomeados. Agradeço demais a companhia de vocês. Se este conteúdo ajudou, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e comentar quais outros assuntos gostariam de ver por aqui. Na descrição e no comentário fixado, eu deixei alguns links que podem ser muito úteis na trajetória rumo à nomeação. Bons estudos e até a próxima!